Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma pauta de ATPC da Diretoria de Ensino Leste 1, referente à nossa semana B, de 13 a 17 de junho. Essa pauta de hoje tem por tema Planejamento e Rotina do Professor, a etapa 1, foi elaborada pela equipe dos anos iniciais, e vamos conhecer os nossos objetivos dessa pauta de hoje, né? São propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor por meio de apreciação de indicação literária, retomar as atividades permanentes voltadas à leitura e produção de texto e uso dos materiais de apoio ao currículo, refletir sobre o planejamento como um guia de orientações e sua prática pedagógica, subsidiar a elaboração da rotina do professor com base no currículo paulista e, por fim, orientar o desdobramento da ATPC, promovendo reflexão e discussão sobre a elaboração da nossa rotina. Então, nosso percurso formativo de hoje se dará da seguinte forma: teremos primeiro a nossa indicação literária, depois faremos uma retomada de formações anteriores, das nossas pautas de ATPCs anteriores, iremos trabalhar sobre o planejamento, depois sobre a rotina do professor, e por fim faremos o nosso desdobramento, as orientações, né, e a devolutiva da nossa ATPC de hoje. Nesse momento, para que a gente possa iniciar, eu vou passar a palavra para a Lucy. Olá, dando continuidade à nossa pauta de ATPC de hoje, trouxemos uma indicação literária de Moacir Cicliar, do livro O Imaginário Cotidiano, e a crônica escolhida é Inconfiáveis Cupins, que trazemos como a leitura de hoje, né? Esse livro é da editora Global São Paulo, primeira edição de 2001. Então, antes, né, da gente fazer a indicação literária, vamos conhecer mais um pouquinho sobre o autor e o contexto de produção de obra. Moacir Jaime Cicliar é um escritor brasileiro, nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 23 de março de 1937 e faleceu no dia 27 de fevereiro de 2011, após sofrer um AVC. Seus pais judeus, José e Sara, haviam sido vítimas de perseguições em sua terra natal e eles se instalaram no Brasil, já que é um país que se apresentava como uma nação acolhedora. Moacir, então, passou a maior parte da sua infância no Bonfim, um bairro porto-alegrense, onde se instalou, né, a maioria dos judeus naquela época que escolheu a capital do estado para morar. Ele foi alfabetizado pela sua mãe, que era professora primária. E a carreira docente de Moacir, ela iniciou em 1964 e em 1969 a de servidor da Secretaria Estadual da Saúde, onde atuou em campanhas voltadas à erradicação da varíola, da febre amarela e da paralisia infantil, entre outros males que afetavam o bem-estar da população na época, e especialmente a população de baixa renda. E na década de 1970, ele cursou pós-graduação em medicina em Israel. E conhecendo algumas obras de Moacir, trouxemos aqui alguns romances, ficção infanto-juvenil, contos, crônicas, ensaios. E seus livros, eles foram traduzidos em inúmeros países, como Inglaterra, Rússia, República Tcheca, Eslováquia, Suécia, Noruega, França, Alemanha, Estados Unidos, entre outros, tá? O Moacir, ele diz que contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas, e para isso servem as palavras, né? Para estabelecer laços entre as pessoas e para também criar beleza. Nós trouxemos aqui alguns prêmios, tá? Ele conquistou diversos prêmios literários, como, por exemplo, o Prêmio Jabuti, que ele ganhou em 1988, em 1993, 2000, 2009. E o livro que nós trouxemos hoje para vocês, né, como indicação literária, O Imaginário Cotidiano, também ganhou o Prêmio Açorianos pela Prefeitura de Porto Alegre em 2002. E agora eu vou fazer essa indicação, então, desta crônica que está dentro deste livro, que chama Inconfiáveis Cupins. Havia um homem que odiava Van Gogh. Ele era pintor sem nenhum sucesso e atribuía todas as suas frustrações ao artista holandês.
Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles cipestres deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Decidiu mover uma guerra implacável, sem quartel, às telas de Van Gogh, onde quer que estivessem. Começaria pelas mais próximas, as do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Seu plano era de uma simplicidade diabólica. Não faria como outros destruidores de telas que entram no museu armados de facas e atiram-se às obras, tentando destruí-las. Tais insanos não apenas não conseguem seu intento, como acabam na cadeia. Não, usariam um método científico, recorrendo a aliados absolutamente inospeitados, os cupins. Deu-lhe muito trabalho aquilo. Em primeiro lugar, era necessário treinar os cupins para que atacassem as telas de Van Gogh. Para isso, recorreu a uma técnica pavloviana. Reproduções das telas do artista em tamanho natural eram recobertas como uma solução açucarada. Dessa forma, os insetos aprenderam a diferenciar tais obras de outras. Mediante cruzamentos sucessivos, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh. Para ele era repulsivo, mas para os insetos era agradável, e isso era o que importava. Conseguiu introduzir os cupins no museu e ficou à espera do que aconteceria. Sua decepção, contudo, foi enorme. E agora? Como será o desfecho dessa crônica? Você ficou curioso ou curiosa? Então eu indico e sugiro que leiam essa crônica para descobrir como termina essa história. Então passo a palavra para Tarsila. Então, dando continuidade, vamos iniciar aqui a nossa retomada, como eu comentei com vocês lá no nosso percurso, né, formativo. E por que vamos fazer aí essa retomada, né? Nós vamos citar aqui para que vocês puxem aí nos arquivos de vocês, né, na nossa memória, duas pautas que nós vivenciamos, né? A primeira foi a referente à apresentação dos materiais de apoio ao currículo, lá de março, do dia 28. Nessa pauta nós apresentamos os materiais que são a base do nosso trabalho aqui na nossa rede estadual e que precisam constar no nosso planejamento e rotina, né? E destacamos, inclusive, a importância aí do estudo detalhado das orientações que constam no material do professor. Então, essa pauta de hoje, ela precisa, né? Ela é uma continuação com base nessas pautas que nós já estudamos aqui juntos, né? Então, a importância de olhar para os materiais, de realizar um estudo detalhado, principalmente com relação às orientações no material do professor. E a nossa segunda pauta que vamos citar aqui é a de atividades permanentes, que fizemos o nosso estudo no dia 11 de abril. E essa pauta, ela foi apresentada aí para vocês a definição, né, de uma atividade permanente, então o que ela é, o objetivo, as suas características básicas, periodicidade, exemplo, né, com base aí na obra, né, do texto da Kátia Bracklin sobre as modalidades organizativas e didáticas no ensino da linguagem verbal. E a proposta é realmente complementar a nossa formação de hoje, citando a importância, além dos materiais, que eles estejam presentes na nossa rotina, como vamos ver mais para frente, mas também as atividades permanentes, né? Então, é importante para refazer, né, esse percurso, retomar essas duas pautas, para que vocês tenham aí o subsídio para a elaboração da rotina, para o planejamento que vocês realizam semanalmente ou quinzenalmente, né? Então, vamos lá. Pensando nessa retomada, nós vamos seguir já para a nossa temática de hoje e vamos iniciar pelo planejamento. A gente vai citar aqui o Libânio, quando ele fala que o planejamento é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino.
Ele diz ainda que o planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas também é um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Então, olha que interessante, né? A importância do planejamento e como ele deve acontecer ali, né? Então, ele serve para organização, como o Libânio cita, mas ele também cita para revisão e adequação. Então, a gente precisa se planejar e se replanejar, né? Caso algo precise ser continuado, retomado, enfim, para rever os rumos. Seguindo, nós vamos citar também o nosso currículo paulista, né? Além de citar o Libânio, que é maravilhoso nessa área, nós vamos usar como base também de referência teórica para o nosso planejamento, o currículo paulista, né? Que vai definir e explicitar todos os profissionais da educação que atuam na rede estadual, as competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes, né, considerando a formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano, né? E para que essa formação integral aconteça, é necessária a formação continuada dos educadores, né? Pensando aí nas produções de materiais didáticos, nas matrizes, essas definições propostas no currículo paulista, com relação à elaboração aí da proposta pedagógica, do planejamento de cada escola, tem que ser de maneira que promova a necessária organização dos tempos e dos espaços, bem como práticas pedagógicas e de gestão compatíveis com as aprendizagens essenciais que se pretende garantir a todos os estudantes, promovendo assim a melhoria da qualidade da educação, a consolidação realmente das competências e das habilidades, né? Então, são critérios aí para uma oferta de uma infraestrutura adequada ao pleno desenvolvimento da educação. E seguindo, nós vamos então aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o planejamento, né? O planejamento, ele é um guia de orientações, né, sobre a prática do trabalho docente, pois nele são estabelecidas as diretrizes e os meios para a realização desse trabalho. Então, como a função é orientar a nossa prática, ele não pode ser um documento rígido, absoluto, pois o nosso processo de ensino ele está sempre em movimento, sofrendo modificações de acordo com a nossa realidade, com a realidade de cada turma, com a realidade de cada unidade escolar, né? Então ele precisa ter uma flexibilidade, né? Então, como eu disse, ele não pode ser um documento rígido, né? No decorrer aí do nosso ano letivo, vocês, professores, estão sempre organizando e reorganizando o trabalho de vocês, né? Então, ele é um guia, ele não é uma decisão inflexível, né? Então, por exemplo, às vezes o mesmo plano, ele é elaborado para duas turmas diferentes. E ainda assim, no decorrer do processo de ensino, ele obrigatoriamente ele vai passando por adaptações em função das situações específicas que a gente vivencia, né? Então, de repente, nós temos ali, trazendo para os nossos anos iniciais, os segundos anos elaboram o plano aí coletivamente, mas cada turma tem as suas especificidades. Então, a base do plano para que possam caminhar juntos pode ser a mesma, mas também precisa atender às necessidades específicas de cada turma, né? Outro ponto importante que a gente precisa destacar é a organização, né? Ele deve, para alcançar aí os objetivos, ter uma ordem sequencial e progressiva, né? Então, são necessários alguns passos, né? Que o planejamento ele tem uma sequência lógica ali para que ele possa ser executado, lembrando que ele é um guia, né? Um outro ponto é que ele precisa ter objetividade, né? E aí a gente entende como essa objetividade, a correspondência do plano com a realidade que ele vai se aplicar, né? Então, não adianta fazer previsões aí fora das possibilidades da minha unidade escolar e dos meus estudantes. Mas, por outro lado, eu preciso entender aí, ter o conhecimento das limitações
da realidade para que eu possa aí tomar decisões para superar essas condições existentes, né? Então, eu preciso levar aí em consideração as fragilidades dos meus estudantes ou aspectos que eu preciso potencializar. Por fim, um outro aspecto muito importante do nosso planejamento é a coerência, né? Que é a relação que tem que existir entre as ideias, entre o uso dos materiais e a prática, né? Então é importante que o meu planejamento ele exista, né, de uma forma real, né? Eu posso fazer um planejamento maravilhoso, incluindo as atividades, incluindo os materiais, como nós vamos ver mais para frente aqui exemplificado. Mas se ele não estiver compatível com a aplicação, com a minha prática, né, eu vou precisar aí repensá-lo, eu vou precisar fazer as adequações. Então, eu preciso me planejar com uma coerência com relação à aplicação prática do meu planejamento. E nós vamos seguir aqui vendo então alguns aspectos gerais do nosso planejamento. Então, ele deve ser um documento vivo, ele não pode ser reduzido a um mero controle administrativo, ele precisa ter foco na aprendizagem dos nossos estudantes, ele precisa ter propostas de conteúdos mais significativos e procedimentos adequados, que atinjam, né, os nossos estudantes. Eu preciso de uma reflexão acerca das opções e ações que eu tenho para executar. Ele precisa ser um auxílio na seleção dos conteúdos. Ele promove a integração de diversas experiências de aprendizagem. É uma fuga da repetição e da rotina. Ele serve de base para a criação de boas aulas. Ele garante segurança contra os constantes imprevistos, ele evita improvisos, ele ajuda na orientação para a prática pedagógica, é a oportunidade de elaborar algo que serve como, de fato, um instrumento de trabalho, né? Ele é um auxílio para a sua prática pedagógica, ele precisa considerar aí a avaliação do processo de ensino, ele traz uma previsão de ações fundamentadas, promove aí uma maior consciência acerca da prática pedagógica e promove a vocês, professores, uma maior autonomia, né? Então, o planejamento, ele não assegura por si só o andamento do processo de ensino. Vocês podem se planejar, mas não vai assegurar o andamento do processo de ensino, né? E na medida em que a gente olha para esses aspectos, que a gente olha para o planejamento, levando em consideração esses aspectos, levando em consideração as características anteriores que eu apresentei aqui para vocês, essa ação docente, ela vai ganhando eficácia, pois vocês aí vão enriquecendo as experiências de vocês ao lidar aí com as situações de ensino, né, confrontando a teoria com a prática, né, e vocês vão ganhando também mais segurança para a prática pedagógica de vocês. Então, quando vocês conseguem utilizar o planejamento enquanto uma oportunidade de reflexão e avaliação da sua própria prática, o trabalho ele fica até menos pesado, né? Pois eu me planejo, eu penso nos estudantes que vão receber esse planejamento, né? Como se dará essa ação na prática? E depois eu faço uma reflexão acerca do meu planejamento. Será que eu me planejei dentro dessa semana? Será que cabe todas essas propostas que eu coloquei? Será que eu preciso levar para um outro ambiente? O que será que eu preciso para executar essas atividades de modo que realmente atinja o meu estudante? Olha, depois que passa esse planejamento, que ele é executado, essa rotina, eu repenso, né? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Olha, de repente naquela aula eu poderia ter trazido tal proposta, complementado de tal forma. Então, essas reflexões, elas vão aprimorando o nosso trabalho, né? Que é uma atividade consciente e sistemática, né? Então, o nosso estudante, ele está no centro aí do estudo, né? No centro da aprendizagem, com a mediação, com a direção do professor. Então, por isso que a gente precisa sempre fazer as reflexões aí acerca das nossas opções e das nossas ações, né? Para pensar aí nos rumos que daremos aos nossos trabalhos, né? Então, a ação de planejar, ela não se reduz simplesmente a uma burocracia, a preenchimentos de formulário, né? Mas sim
ela é um guia, ela é um instrumento de trabalho que vai auxiliá-los na prática docente de vocês. Seguindo, nós vamos trazer aqui uma indicação de estudos, que é o nosso livro Aula Nota 10, né, do autor Doug Lemove. Essa é a versão 2.0, né, é da nossa rede, ó. E nós vamos citar aqui para vocês, quem tiver acesso ao livro, quem puder realizar esse estudo, né, nós vamos citar o capítulo 4, que tem por título Planejar para garantir um bom desempenho acadêmico. Esse livro, de modo geral, ele reúne experiências de professores em salas de aula ao redor aí do mundo e oferece um conjunto atualizado de técnicas efetivas e envolventes para aprimorar aí a nossa gestão de sala de aula, né? Então, essas técnicas, elas ajudam a tornar aí mais eficiente, né, mais eficaz o estudo, né, mantendo os nossos estudantes mais engajados e focados no processo da aprendizagem deles, né? E dentro desse nosso capítulo 4, aparecem 4 técnicas. A técnica 16, que é o comece pelo fim. A técnica 17, que 4 critérios para criar objetivo eficaz. A técnica 18, que trata do deixe claro. Técnica 19, que trata do planeje em dobro. Então, a gente não vai aprofundar hoje nessa obra, mas a gente gostaria de deixar essa indicação de estudo. Vale a pena, é uma obra muito interessante e que vai também subsidiar aí o planejamento de vocês. Agora eu vou devolver a palavra para a Lucy e eu retorno mais tarde com vocês. Aqui de volta. Então, aí pensando, refletindo em tudo que a Tarsila nos falou até agora, né, sobre o planejamento, a importância do planejamento, né, para nós professores. Então, agora nós vamos voltar o olhar, né, para a rotina. Então, pensando aí na importância do planejamento, do planejar, né, vamos iniciar aí fazendo algumas reflexões sobre a rotina. Então, o que é a rotina, afinal? Né? Ela é um mal ou um bem necessário? E por que tantas vezes ela é temida, criticada ou desejada? Então, são reflexões para agora nós, professores, né? Pensar mesmo o que eu considero ser uma rotina, né? Para mim, ela é um mal ou um bem necessário? Então, para a gente pensar aí um pouquinho, né? Quando a gente traz essa reflexão aí sobre a rotina, falando aí sobre essas duas questões. Então, quando a gente pensa na rotina no sentido negativo, né? Quando eu penso em rotina, no sentido da realização de atividades repetitivas, cansativas. Quando eu penso em atividades sem qualquer reflexão, sem saber o que, como e para que, né, nós fazemos uma rotina. Quando ela for baseada na psicologia, né, de comportamentalista ou tecnicista. Quando a gente pensa na rotina como um documento burocrático, lembra lá que a Tarsila trouxe lá na importância do planejamento, né? E quando contempla o cumprimento de prazos. Então, se eu tenho a rotina nesses sentidos, lembra lá das perguntas que nós fizemos? Se ela é um mal ou um bem necessário? Se eu pensar nesse sentido, ela vai ser um mal necessário para mim. Né? Ela vai ser temida, né? E criticada. Então, a rotina, não posso ter a rotina com esse sentido. Agora, a rotina, quando eu penso, né, de forma positiva, como um planejamento para a vida escolar, como a rotina como um auxílio para a prática pedagógica, para a minha prática, né? Como uma segurança para a realização de procedimentos. Quando eu penso na rotina, né, no sentido de contemplar a realidade dos meus estudantes e da minha unidade escolar, né, para atingir os meus objetivos, quando eu tenho uma intencionalidade.
quando eu desenvolvo atividades pensando, né, nessa promoção da autonomia, na recuperação e aprofundamento da aprendizagem, aí eu vou ter a minha rotina como um bem necessário, né? Ela vai ser desejada por mim, porque é algo que vai me trazer benefícios, né, para minha aula, né? Vai ser, eu vou ter aulas mais assertivas. Então, pensando nisso, né, a rotina como uma referência para a organização do meu trabalho, a rotina, então, lá pensando lá na primeira pergunta, o que é a rotina, né? Então, a rotina vai ser o resultado do seu planejamento, né? Que vai trazer segurança para o seu trabalho. Por quê? Porque a rotina vai ser o momento de você fazer escolhas, né? De um momento de ter decisões didáticas e pedagógicas baseadas no quê? Na reflexão sobre como você vai agir e quais são as possibilidades, né? Então, a rotina, ela me dá possibilidades de ser flexível, né? E estar preparada para lidar com algo inesperado, porque nós temos aqueles momentos ocasionais, né? Que vai quebrar aquilo que eu planejei, mas eu vou ter condições, né? Porque eu planejei, eu refleti sobre aquelas ações, sobre aquelas atividades. Então, eu vou estar baseada em como agir quando eu lidar com essas situações e sempre realizando a minha gestão de tempo, né? Então, ela vai contemplar minha rotina, diferentes possibilidades de atividades, os diferentes eixos temáticos, como objetos de ensino. E é primordial diversificar essas atividades para quê? Para melhor atender aos estudantes em todos os anos, com as diferentes dificuldades que eu estiver lá na minha sala de aula, tá? Por isso que planejar é importante, né? É importante você ter consciência dos direitos de aprendizagem, estabelecendo essa progressão no ensino e proporcionando o avanço nas aprendizagens a cada ano. Então, quando o professor ele tem uma intencionalidade, né, a rotina ela vai servir para quê? Para nortear a sua prática, tornando-se um instrumento do quê? Do seu trabalho pedagógico, né? Então, a gente trazendo aí mais reflexões para vocês, continuando a nossa reflexão sobre a rotina, o que então a gente deve considerar ao elaborar uma rotina? Né? Nós temos que pensar em quais são nossas prioridades de ensino em cada ano, né? O que as crianças já sabem? Então, eu tenho que partir do que elas sabem, né? Quais as habilidades precisam ser consolidadas? E o que nós esperamos que os estudantes aprendam? Então, isso tem que estar claro ao elaborar uma rotina, já pensando lá no meu planejamento, né? E o que eu devo contemplar, então, né? Considerando todos esses itens importantes na minha rotina, o que eu devo contemplar? Então, o meu trabalho, ele deve ser focado na recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens, né? Eu tenho que contemplar os materiais de apoio ao currículo, né? O currículo em ação, aprender sempre, né? O aprender sempre, que é o nosso carro-chefe aí para a recuperação, né? Das aprendizagens. As atividades permanentes, que nós já trouxemos em outras ATPCs, assim como os projetos didáticos e as sequências didáticas, tá? E para uma sugestão de rotina, né? Nós trouxemos aí para vocês uma sugestão de rotina de terceiro ano, pensando aí em como planejar cada atividade, de acordo com cada necessidade, né, que você tem na sua turma. Como vimos, a rotina ela deve ser sua aliada. Então, não é mais um trabalho, não deve ser burocrático, né? É para sua organização. Então, quando você estabelece aí a sequência de atividades
que você precisa realizar, né? Organiza não somente uma aula, mas projetos didáticos relacionados a cada assunto aí, sequências didáticas, você acaba evitando, né, que os conteúdos aí fiquem fragmentados. E ao mesmo tempo você livra, né? Você se livra aí dessa ansiedade que acaba sentindo aí constantemente ao pensar no dia seguinte ou não vou dar conta, né? Então, quando você senta para planejar o seu trabalho, acabam surgindo ideias, né, melhores aí sobre as maneiras de ensinar cada componente aí, cada conteúdo. Então, essa organização, né, ela acaba abrindo condições de você, professor, criar e saber lidar, né, com as ocasiões aí, as situações do dia a dia. Então, nós trouxemos aqui só uma sugestão, né, dessa rotina, quando você acaba tendo que contemplar aí o currículo, o material, o Aprender Sempre, né, o projeto de convivência. Então, tem como você aí fazer as atividades mais sequenciadas e sem essa fragmentação. Espero que com essa TPC nós possamos ter ajudado vocês, né? E eu passo a palavra novamente para a Tarsila, para orientar aí com vocês como se dará o desdobramento. Obrigada, Lu. Então, vamos lá. Indo para a nossa parte final aqui da nossa TPC de hoje, a proposta do desdobramento é um momento para que vocês possam refletir, né, analisar e discutir coletivamente a elaboração do planejamento para a semana da SEI, né, que será aí de 28 de junho a 1º de julho. E a gente pensa aí no foco na curadoria de materiais e recuperação das aprendizagens. Então, vamos retomar aqui mais um aspecto. Nas nossas 2 últimas pautas de ATPC, nós tivemos como temática aí grandezas e medidas, né, do nosso componente de matemática, e nas 2 ATPCs foi disponibilizado para vocês uma lista de materiais para curadoria, onde ao longo do 2º bimestre aí vocês deveriam realizar um estudo desses materiais, né? E agora, unificando essa curadoria, esse estudo que vocês já vêm fazendo, a nossa proposta é que vocês busquem aí esse estudo que vocês já estão desenvolvendo e que vocês ampliem agora o olhar para os outros componentes, né, ampliando essa curadoria e fazendo aí agora a análise com os colegas, né, coletivamente, seja por turma ou no todo, como podemos organizar a nossa rotina para a SEI, pensando aí na promoção da recuperação das aprendizagens. Então, a partir de agora, vocês vão coletivamente analisar aí como eu vou planejar a minha rotina para a SEI, pensando agora nesse estudo que nós fizemos hoje, quais são os aspectos que eu devo considerar, né? O que é o planejamento, como eu devo olhar para ele, qual é o objetivo dele, o que eu tenho que considerar e com base também nos materiais. Então, nós deixamos, inclusive, aí para vocês o link para acessar os materiais de apoio ao currículo, né? Vocês podem apontar a câmera do celular para acessar o QR Code à direita da tela de vocês, referente aos materiais, para que possam fazer essa análise. Além do QR Code dos materiais, nós também deixamos aí no centro o QR Code do nosso formulário, né? Que deve ser respondido de forma individual por todos os professores que estejam participando aí nas ATPCs nessa semana B. É importante a participação de vocês, não deixem de responder. O material também será enviado para as unidades escolares, então vocês também depois poderão ter acesso. Nós deixamos aqui a nossa referência, a base para a construção da nossa pauta de hoje, e agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa continuidade na formação, um bom desdobramento e até a próxima.